Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, nos diz: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu tenho estado espantado com esse versículo 3, tenho falado dele com o Lê, falei dele com o Lê acho que uns 20 dias atrás, porque é um negócio chocante, né, Jesus falar isso, né? Ide, eu estou mandando vocês para o meio dos lobos. Doideira, né? Mas essa noite eu queria falar sobre a primeira parte disso. Eu quero falar nessa noite sobre os chamados e o campo. E nessa primeira parte eu queria falar só sobre os chamados. O símbolo do Evangelho de Lucas é o bezerro ou cordeiro. Ele é um animal para o sacrifício. Lucas viu em Jesus o Evangelho como um sacrifício. Ele viu em Cristo o sacrifício por todo mundo. Lucas viu que esse evangelho e esse sacrifício por todo mundo rompe todas as barreiras de aproximação a Deus. Ele viu que não só rompem as barreiras em relação a Deus, mas rompem as barreiras entre os povos. Mais do que os outros evangelhos, Lucas é um evangelho direcionado aos gentios. Se utiliza de muitas expressões, termos, situações que tinham mais a ver com a vida dos gentios, dos povos dessa terra. Lucas viu em Jesus o Cristo para os santos e para os pecadores, para os judeus e para os gentios. Lucas viu que esse sacrifício perfeito não só nos aproximou de Deus, mas nos aproximou uns dos outros. Ele viu em Jesus o Salvador do mundo, de fato. Não só de uma nação. E Lucas tenta nos trazer isso durante toda a sua expressão, toda a sua carta, que na verdade ele escreve essa carta, se você for lá para o capítulo 1 de Lucas, você vai entender que ele escreve essa carta para um camarada chamado Teófilo. Quem que é Teófilo? Sei lá. Ninguém sabe quem é Teófilo até hoje. Ele escreve um dos evangelhos. E que é considerado o evangelho mais narrativo para um cara. Eu imagino se Lucas botasse na cabeça de escrever o evangelho para um povo. O evangelho de Lucas ia ter esse tamanho aqui, pelo menos, né? Bom, tendo isso como pano de fundo, eu quero falar sobre 3 situações a respeito dos chamados. Porque nós vemos aí, no versículo 1 de Lucas 10, que depois disso, o Senhor designou outros 70. Depois disso o quê? Ou a gente olha para o que veio anteriormente na sua escrita, e a narrativa de Lucas, ela não é considerada muito cronológica, então a gente pode olhar para ela ou não. Ou a gente pode olhar para o envio anterior. Vamos olhar para os dois? Porque no capítulo 9, aí no versículo 57, se você olhar só um pouquinho acima, você vai ver que, indo eles, Jesus e os discípulos caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro e sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. E Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E anteriormente Jesus tinha enviado os seus discípulos, os 12, de 2 em 2 também, para fazerem a missão. Eu quero fazer 3 considerações a respeito disso. A primeira é que esse chamado é a todos. A primeira consideração sobre esse chamado a todos é que primeiro é para aqueles que não escolhem o meio.
Não dá para escolher o meio do chamado. Aqueles que dizem, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, vai ser desse jeito, vai ser daquela forma. Eu encontrei um cara uma vez que ele disse assim, olha, eu quero receber Jesus, mas ele estava numa reunião, e muitos nascendo de novo, se ajoelhavam naquele lugar, e instantaneamente passavam a falar em outras línguas, e choravam compulsivamente pelos seus pecados, mas ele naquele dia falou assim, olha, Senhor, não, comigo esse negócio não funciona, eu vou ajoelhar, vou falar o que eu quero, eu recebo o Senhor, e eu não quero nada dessas gritarias comigo, então esse negócio de Espírito Santo comigo vem de leve, hein? Aí ele contou isso como um testemunho. Eu lembro que eu era menino, eu cheguei para meu pai e falei assim, eu não entendi o testemunho do cara. E meu pai falou, não, aquilo não foi um testemunho, foi um tristemunho. Não tem essa, vai ser desse jeito. A gente não escolhe o meio é Cristo, e o meio nos acha, como o Alexei falou. A primeira coisa a respeito do chamado a todos os homens é a todos, mas não é aqueles que escolhem o meio, o jeito, como vai ser. Quem olha para trás, depois que pôs a mão no arado, não é digno do reino de Deus. Não dá para olhar o que a gente vai ter que deixar, não dá para olhar os pecados que nós vamos ter que abandonar, não dá para olhar a vida que nós vamos ter que ter outra, porque a vida que nós estamos tendo até aqui, sem Jesus é de um jeito, mas agora com Cristo a vida vai ter que ser outra, e aí eu não posso optar. Porque exige uma postura. Eu não posso escolher o meio nem como vai ser a partir de agora. E é por esse motivo que os que são ricos, cheios de si, prepotentes, arrogantes, que ainda não chegaram à conclusão que não são nada e também não têm nada, eles ainda não estão aptos para o reino de Deus. A segunda questão é que esse chamado é um chamado de salvação. O Espírito vem revelar o Cristo Salvador para salvar. Ao mesmo tempo que nós não podemos ficar escolhendo como vai ser, não é também um chamado de rejeição. Jesus não aproxima as pessoas dele para falar, a partir de agora ou vai ser desse jeito, ou você está estourado, que se dane, hein? Não, é um chamado de salvação. Não é para perdição que o Espírito revela o Cristo Salvador. É para salvar, não é para perder. Se você olhar aí no versículo 56 do capítulo 9... No versículo 56 diz assim, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele não veio para acabar com tudo. Isso porque os discípulos dele já estavam tudo nervosos, querendo mandar fogo do céu e acabar com tudo, né? Vamos acabar com tudo, Jesus, manda fogo. Vocês não estão entendendo nada. O chamado é de salvação, não de perdição. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. É um chamado de salvação. Não existe um tipo que Jesus não quer salvar. Aliás, existe um tipo que ele quer salvar. E esse tipo se chama perdido. Basta ser alma perdida que Jesus quer salvar. Foi isso também que ele deixou claro na transfiguração, que a gente vai ver exatamente isso um pouco antes. Porque os discípulos ficaram espantados com a transfiguração, Jesus ali no monte, a glória brilhou, Deus deu uma visão para eles, de Moisés e Elias ali do lado, Pedro, para variar, né? Só para eu citar Pedro, porque eu estou com amor com o Pedro Mequetrefe, né? Aí Pedro falou, Jesus, vamos fazer 3 tendinhas aqui, uma Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, a gente senta aqui e faz o nosso cultinho. Igreja de Jesus Cristo dos Santos, de Moisés e Elias dos últimos dias. Aí o pai falou, não estou entendendo nada. Apagou o zoinho deles com a glória. E de repente eles não viram a ninguém a não ser Jesus. E eles ficaram com aquela ideia do monte. Aí Jesus falou o seguinte, monte é bom, né? Vamos descer do monte, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá embaixo. Descendo do monte, tinham lá endemoniado que ninguém conseguia expulsar o demônio do rapaz. Porque o monte é o lugar da comunhão, da glória. Mas o Filho do Homem veio para buscar o perdido.
Eu costumo falar sobre esse tripé da vida cristã, que ele está montado entre a comunhão com Deus, a edificação da igreja e a missão, a proclamação do evangelho. Mas me parece que todo o nosso trabalho semanal é para que a comunhão com Deus seja fortalecida e nós tenhamos uma vida esplêndida com Deus. Mas o chamado do monte é do pé do monte, não do alto do monte. Você entendeu o que eu estou falando ou não? É para buscar o perdido. E foi isso que Jesus ensinou na transfiguração. Vocês já viram minha glória? Já. Então é o seguinte, galera. Partiu perdido. Vamos buscar essa galera lá embaixo. Terceiro. A terceira questão do chamado é que a massa pobre e esquecida ela é chamada. E isso deixa um monte de gente fula da vida. Lucas, no seu evangelho, ele dedica-se especialmente a essa massa dos pobres e gentios. Ninguém queria. E Lucas vem escrever esse evangelho justamente para dizer que Jesus veio buscar esses caras. Os gentios esquecidos, os pobres, as massas, os renegados, Jesus veio para esses. O ponto alto está no capítulo 7, verso 22, se você quiser olhar comigo. Quando Jesus diz para os discípulos de João que vieram buscá-lo, naquele momentinho de incredulidade de João, que todo mundo é de carne e osso, até João Batista. E lá no final do versículo 22, ele diz assim: e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. O evangelho está sendo anunciado para os pobres. O evangelho não está lá dentro do sinédrio, não está dentro do templo, não está nas casas dos ricos, não está nos lugares onde a gente tem 50 mil para pagar para o cara vir cantar o evangelho para a gente, não está na conferência que a gente tem que pagar R$ 1.500 para conseguir entrar nela, porque senão a gente não vai. O evangelho está para os pobres. E essa foi a conclusão de Jesus para os discípulos de João, e me parece que o ponto alto de Lucas seja um concorde que o evangelho está sendo anunciado para os pobres. Ah, mas os ricos vão morrer? Não. Aos ricos também se anuncia o evangelho. Mas vocês vão entender nessa noite o porquê, que é para essa massa específica que Lucas fala, e Jesus bota os olhos nela de uma forma muito especial. Bom, se a gente não gosta desse evangelho proclamado para os pobres e para as massas, porque vai mudar o nosso estilo de vida, vai para o Rotary Club. Fica sócio do Aramaçã lá em Santo André, de onde eu vim, clube de rico. Que eu lembro que eu morava num bairro bom em São Paulo, meu pai ganhava um bom salário, mas eu não podia nem passar da porta do Aramaçã. Imagina o nível do bagulho. Não sei como é hoje, mas antigamente era assim. Você não gosta desse evangelho para as massas? Faz um título no Náutico, como chama lá no Rio, aquele top do remo lá? Aquele clube de remo do Rio? Que é top da balada? Náutica. Vai lá, meu irmão. Gasta R$1,5 por mês para você poder ser sócio lá. Compra um veleiro. Bota lá na praia de São Domingo de Ubatuba. E paga um cara para ficar tomando conta do seu barco. E o dia que você tiver grana, você desce lá e vai passear com ele. E vai ter comunhão com os tubarão, com as raias. Entendeu? Com aqueles peixes bonitos que tem naquelas ilhas de Ubatuba. Porque infelizmente, para você que não gosta desse evangelho anunciado para as massas e para os pobres, a igreja vai ser o lugar onde essa massa vai se concentrar. Porque a igreja não é um clube social. A igreja é o lugar onde se reúne essa massa de perdidos, salvos pelo Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto. Que esse chamado é a todos. Não é para os que escolhem o meio, é um chamado de salvação e ele é para as massas. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os chamados. E essa segunda consideração é simples. Jesus junta essa massa heterogênea, como diz o Caco, pobre desgraça. A gente raspa o fundo do pote de margarina. A gente passa o pão no fundo do pote de requeijão, para aproveitar até o talo. A gente corta a tubo da pasta de dente para aproveitar até o fim.
né? A gente é pobre, graças a Deus. Mas junta esse monte de pobre e põe para viver junto e ser agora uma massa homogênea. Aí vai ter trabalho assim lá na terra, né, Espírito Santo? Porque para fazer esse monte de gente heterogênea ser uma massa homogênea, só o Espírito Santo para conseguir essa proeza. E não é só isso. Porque como o chamado é um chamado de salvação a todos, e para as massas, não dá para ficar sentado, né? Então ele pega ali no versículo 1, Jesus, tem 70 discípulos aqui, tem. Jesus, o senhor não tem ideia quem que é esses discípulos. Vou te contar a história de cada um, Jesus. Peraí, Jesus, antes de mandar os 70, peraí, vamos dar uma refinada aí, porque a coisa não é bem assim. Jesus falou assim, vem cá, 70. E 70 é um número bom, você vai entender. Jesus pega 70 e põe de 2 em 2 para ir junto fazer a missão. Se viver na igreja já é difícil, imagina aí na missão com esses caras. Onde você está encontrando todas as portas do inferno, você tem que meter o pé em todas elas. Porque nós, na multiforme sabedoria de Deus, precisamos fazer conhecida diante dos principados e potestades ela. Ou seja, essa glória de Deus precisa invadir o mundo. E como as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, essa batalha ela é espiritual, é uma luta. Contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o inferno, que não quer deixar a igreja avançar. E tem um fulano do teu lado. Com um mundo próprio também. Muitas vezes discordando de você, não pensando a mesma coisa, não reagindo da mesma forma. Que quer desligar o ventilador, esse que quer ligar o ventilador. Que quer o banho quente, esse quer o banho frio. Que quer acordar às 8, esse quer acordar às 6. Que quer dormir às 2 da manhã, esse quer dormir às 10. Que prefere ir a pé até o canto da lagoa, mas você prefere pagar motinho R$2. Estou falando tudo isso de coisa que eu vivo no campo todo mês. Eu gosto de barba, o outro não. E nós estamos aí fazendo a missão, todo mundo junto. Essa massa linda. Dá uma olhada o que são os 70. Por que Jesus fez questão de chamar 70? Antes tem essa frase, eu acho ela linda. O John Sobrino fala que na América Latina uma pessoa espiritual é alguém que vê os pobres com os olhos de Deus e lida com eles como Deus lida. Porque esses são os chamados. Então esse cara está do teu lado. E se eu vou lidar com os outros como Deus lida, eu preciso lidar com ele como Deus lida, sim ou não? Em qualquer outro lugar do mundo isso pode ser mais fácil, na América Latina não. Minha filha falou para mim esses dias, numa dessas noites aí assistindo a Olimpíada, falando, nossa pai, que desgraça, hein? Esse Brasil não vai para frente, hein? Ganha mais medalhinha. Falei, filha, esses caras são herói, cara. Esses caras são herói. Se juntar o salário da seleção masculina de futebol, paga o ano de todo mundo, de todos os esportes, na Olimpíada toda. Dos 500 e tantos atletas. Esses caras são heróis, só o fato deles estar aí, a gente tem que ficar de pé e aplaudir. Bom, como eu sou chorão, eu estou chorando todo dia com esses negócios de Olimpíada, né? É cada dia uma emoção diferente, né? Na América Latina é complicado conduzir a coisa. Nós somos esses heróis de Deus na Olimpíada do Reino, tentando levar o Evangelho sem recursos, sem força, sem capacidade. Eu quero falar sobre os 70. Primeiro, 70 era o número dos auxiliares de Moisés. Lá em Números 11, principalmente no verso 16 e 17, Deus ordena a Moisés, olha, separa 70 anciãos entre os filhos de Israel, e chama eles perto de você, porque eu vou tirar do espírito que está sobre você, e colocar neles, para que eles presidam e julguem o povo junto contigo. Essa é a sacada. Esses caras ajudaram Moisés até o fim da vida a julgar o povo, a ter os olhos de Deus sobre o povo.
Eram caras importantes para ajudar no pastoreamento, no cuidado, e eram chefes. Mais à frente, como os judeus eles consideravam isso uma coisa, esse número importante, era um número de membros que compunham um sinédrio. O sinédrio era o lugar onde os sacerdotes se reuniam. E na época de Jesus, nós tínhamos exatamente 70 sacerdotes no templo, no sinédrio, que julgavam as coisas referentes ao povo judeu. Jesus cutuca, né, velho? Jesus cutuca, fala sério, ele pede, né? Hã? Ele falou, 70 é o do Moisés, 70 é o do Sinédrio, eu vou ter os meus 70 também, vocês vão ver. Quem são os seus 70, Jesus? Você está de brincadeira, Jesus, fala sério. Esse maluco estava na periferia fumando maconha até ontem, Senhor. Então, ele. Jesus, essa mulher teve 4 maridos, como que está nos 70? Então, ela. Senhor, esse aqui estava até ontem na escola, pegando 12 meninas por dia. Então, ele. Jesus, esse cara aqui era um rato de igreja. Cada hora estava num canto, ninguém acredita mais nesse cara. Então, ele. Você já percebeu como Jesus cutuca o nosso cérebro? Eu costumo falar que tem hora que meu bulbo balança lá dentro do cérebro. Que Jesus faz umas coisas que eu falo, olha Senhor, não vou discutir, mas é só o Senhor mesmo, entendeu? E eu falo que começa a cutucar a partir de mim. Eu falo, não, na boa, Jesus, o Espírito Santo, tem hora que eu falo sinceramente com o Espírito Santo, no seu lugar eu já tinha parado. Mas o Senhor vai continuar, beleza, vai ter paciência sim, hein? No céu. Não, na terra, comigo, né? Agora. Jesus cutuca, velho. Eu queria te perguntar se você está pronto para Jesus chacoalhar com esses 70. Não, nós não vamos fazer agora o culto dos 70, não. Eu só estou te perguntando se você vai continuar com o mesmo julgamento dos judeus, de não permitir um tipo de gente para ser usada por Deus para proclamar o evangelho. Porque a nossa seleção é muito alta, velho. E com a nossa seleção a gente não chega nas quartas de final, entendeu? Uma seleção de Jesus sem nome, sem recurso, sem gente por trás, sem patrocínio, sem nada, vai lá e é ouro toda hora. Você entendeu o que eu estou falando? Ou seja, Jesus não só se propõe a chamar massa, mas ele se propõe a pegar essa massa e usar essa massa para ele. Ou seja, esses são os meus caras. Se eu tivesse que chamar alguns auxiliares para a missão, eu pensaria diferente de Jesus. E Jesus está me cutucando com essas coisas. Eu estou começando a pensar diferente os meus auxiliares. A Mariana conhece bem o Niverson, porque ela conheceu ele há uns 3 anos atrás. A gente não diria que o Niverson estaria na pegada que ele está lá em Iranduba. Vamos estar com ele na próxima semana. Mas em dezembro do ano passado ele liga e diz, daquele jeitinho dele, né? Pastor, estou pronto. Você acha que eu vou discutir com Jesus sério? Eu não vou discutir com Jesus não. Ele falou assim, Jesus, quem te disse que você está pronto, Niverson? Foi isso? Ele falou, Jesus. Eu falei, então você está pronto, nós vamos te enviar, filho. Está lá, 2 meses atrás que eu estava com ele, ele disse exatamente isso. Ju, eu não quero mais voltar para minha casa, nem para minha terra. Ora para Deus direcionar o lugar certo para vocês continuarem me enviando para o evangelho ser proclamado. 20 anos. E a gente está pensando em estrutura. O Jonathan Menezes tem uma frase, pode mudar, que diz que a igreja é uma igreja voltada para pessoas e não negócios, programas, agendas, questões. É uma igreja contracultural no sentido de ser irreverente aos meandros de sucesso. É a igreja da dispersão, dos peregrinos, e não somente dos e para os convertidos. É uma igreja que revê sua teologia do sofrimento e abraça o trágico não apenas como posição eventual, mas como atitude de fé,
de empatia para com a vida. Ou seja, não é de vez em quando que a gente quer esse sofrimento que o mundo está vivendo. A gente quer Ele, para ser empático com Ele, porque é lá que o Evangelho precisa estar. O Mark Dever diz que a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais, é um povo, o povo da nova aliança, comprado pelo sangue, é o povo de Deus. Essa foi a razão porque Paulo disse: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele não se entregou por um lugar, ele se entregou por um povo. Eu vou repetir, a igreja não é esse clube que a gente está esperando. A igreja não é esse lugar que vai administrar muito bem tudo aquilo que a gente acha que tem que ser administrado. A igreja não é aquela que vai suprir tudo aquilo que a gente precisa para a nossa demanda espiritual. E ai da Sueli se ela não começar a semana que vem um culto de mulheres, porque eu não tenho nenhuma irmã para estar junto, para me reunir. Porque precisa me suprir nessa demanda espiritual. A igreja não é um provedor, não é o UOL, não é a Globo.com, e nem o Google, onde você coloca pesquisar e a igreja tem que achar o que você precisa. A igreja é um povo. E um povo heterogêneo, uma massa de chamados, de renegados, e como diz no versículo 3, para a gente entender bem, eram os lobos. E agora ele transformou em cordeiro. E você quer que seja tudo bonitinho, perfeito, organizado para proclamar o evangelho. Não. Não. Olha a situação de Jesus. Você entendeu o que Jesus está fazendo ou não? É um chamado onde não escolhemos o meio, porque é um chamado de salvação e é para as massas. Aí ele pega essas massas e coloca para trabalharem juntas para a glória do nome dele e proclamar o evangelho em toda a terra. E para acabar é um chamado dos iguais. Quando Jesus coloca esses discípulos para ir de 2 em 2, ele tem uma intenção muito clara. Ele tem uma intenção de dizer o seguinte: primeira coisa, sai de você mesmo. Primeira coisa que eu quero não é que você vá para um lugar, é que você saia de você mesmo. Antes de ir, sai de você mesmo. Porque se a gente tem tanta dificuldade assim, no convívio e o auxílio mútuo, como que a gente vai se compadecer das massas para as quais Jesus está olhando? Nós precisamos sair de nós mesmos. Quando Jesus envia esses de 2 em 2, ele nos dá um chamado de igualdade. É um chamado de igualdade. Deixa eu te falar uma coisa, vai te assustar. O pobre às vezes é fácil. Sabe por quê? Porque quando que o pobre vai ter tua condição? O miserável. Quando que o miserável vai ter tua condição? O cara que está na sarjeta, jogado, não tem ninguém, não tem família. Está lá na praça largado lá. Quando que ele vai ter tua condição? Quando que ele vai ter as possibilidades que você tem? Quando que ele vai ter o estudo que você tem, a formação que você tem, os pais que você teve, bem ou mal? Quando que ele vai ter a casa que você tem? Quando que ele vai ter as oportunidades que você teve a vida toda? Talvez nunca. Então ele vai estar sempre na condição de menor, de receptor, de desfavorecido. Então, querendo ou não, ele vai olhar você sempre de baixo para cima e você para ele de cima para baixo, por causa da condição. Por isso eu digo que pode ser fácil. Mas deixa eu te colocar um teste, o teste de Jesus. E se você trouxer esse cara para a sua condição? E se eu elevar ele à mesma posição que a sua? E se eu colocar ele do teu lado e falar agora para vocês que vocês são 2 e não te tratar diferente de como eu trato ele? E se eu der para ele as suas oportunidades? E se eu lutar para que ele tenha as condições que você teve até hoje? E se você tiver que dividir com ele o seu colchão, o seu celular,
os seus estudos, as suas oportunidades, a sua casa, o seu pão. Porque a gente tem toda a facilidade de olhar para a casa do outro, para o pão do outro, para a oportunidade do outro, mas sempre tem alguém esperando aquilo que nós temos. E o chamado do Evangelho é um chamado de igualdade. E se Deus pegar esse e fazer ele maior que você, porque ele deu para ele mais condições do que você, mesmo ele não tendo merecido nada disso. O chamado do Evangelho é um chamado de igualdade. É um chamado de igualdade a partir do Cristo na encarnação. Cristo na encarnação, ele mostra a priori, ele como Deus saindo da glória. Eu acho fantástico o texto de João capítulo 1, verso 14. Habitou entre nós. Habitou entre nós. Jesus saiu da Avenida 24A, de mala e cuia nas costas, migrou para a terra onde Deus estava enviando ele, tirou a bolsa, tirou suas roupas, jogou a mochila fora porque ele não ia voltar. Ele não ia precisar da mochila para voltar. Ele ia deixar tudo aqui. E ele habitou entre nós. Missão de bate e volta não é missão, amados. Missão de bate e volta não é missão. É viagem missionária, no máximo. Eu sei que você vai perguntar, então o que você faz? Porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a minha metade está aqui, outra metade está lá. Esse é o problema. É pior. Uma metade fica, outra metade vai. E quando a outra metade volta, a outra metade ficou. E vocês sabem, porque vocês acompanham o nosso trabalho como comunidade pro trabalho missionário indígena, a gente compromete a nossa vida, o nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa... Se você duvida, vem abrir minha planilha de Excel na segunda-feira, né? Abre com a gente. Deus falou isso com a gente lá no começo, lembra? 4 anos atrás. Mais de 4 anos atrás, né? Foi no mês de abril. Se vai ser para mergulhar, e o Alexei falou exatamente essa frase, se vai ser para mergulhar, vai ser a vida. Eu falei, se vai ser para mergulhar, vai ser a vida. Será que você está disposto a isso mesmo? Foi exatamente, a gente ficou uma semana discutindo isso. E o Alexei veementemente batia nessa tecla comigo. Até que não, saímos decididos. Depois de 5 dias decididos. Não, vai ser a vida então. Então vai ser a vida. Porque não dá para fazer vai e vem. Não dá para brincar com aqueles que Deus está querendo salvar. Não dá para não encarnar a sua situação. Não dá para não viver a sua realidade. Não dá para ir para o quarto comer biscoito enquanto eles estão comendo arroz. Não dá para eu ter na minha mochila suprimentos de barra de cereal, enquanto que eles tenham um alface e um arrozinho para a semana. Eu confesso, eu fiz isso uma vez. Na segunda eu chorei. Na segunda eu arranquei o que estava na bolsa, botei em cima da mesa, as crianças já levaram tudo, fiquei sem nada. Jesus, minha barra de cereal é o Senhor. Se eu passar fome, é porque eles estão passando fome. A gente tem grandes ideias sobre a missão e sobre a proclamação do Evangelho. Eu quero te perguntar nessa noite se você está disposto a encarnar essa missão. Você vai encarnar ou não? O Cristo encarnou. Só que essa encarnação, ela exige despojamento. Exige despojamento. Filipenses 2, de 6 a 8, diz: ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, tornou-se a semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Ah, então peraí. Então você está dizendo que se eu quero proclamar para um determinado tipo de gente, eu vou ter que sair da minha casa, abrir mão de tudo que eu tenho. Não, estou pedindo para você encarnar a vida com eles. Senão estaria sendo hipócrita com a minha vida missionária. Não, é para você encarnar junto com eles. Você pode continuar na tua casa, você pode continuar tendo a tua vida, mas agora você vai ter a vida deles também. E você não vai mais conseguir sentar na mesa e jantar tranquilo. Não dá. Não dá para jantar tranquilo. Não dá, o café não fica mais sossegado na xícara. O pão desce quadrado. O almoço não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo porque o Espírito começa a nos ensinar a encarnar. Mesmo que não seja totalmente, ele começa a nos ensinar a encarnar. Encarnar a vida uns dos outros. Como que eu posso jantar tranquilo se a Bia está sem janta? Como que eu posso tomar minhas 3 refeições se eu fiquei sabendo que o Ronaldo só está tomando café? O Cristo encarnou. Cristo encarnou. Cristo encarnou porque o chamado é um chamado de salvação. É para todos. E não dava para fazer em pouco tempo, nem para não mergulhar, porque era para as massas. Isso exigia um mergulho. E eu penso que a gente não tem a mesma consciência de Cristo ainda, porque o nosso senso de abreviar o tempo ainda é muito pouco. Porque se a gente tivesse um senso de abreviamento do tempo, a gente mergulhava. Porque a gente diz, ora vem Senhor Jesus. Mas a gente não pensa que para o ora vem, esse evangelho precisa ser pregado a todas as gentes. Eu tenho dito isso, eu não sei se eu falei isso aqui ainda, mas os confins é aqui. Os confins é aqui. Não é lá em Jerusalém, nem em Samaria. É onde Jesus estava. Quando Jesus falou confins, ele pensou aqui. Entendeu? Ele pensou em Vila Alemã. Para Jesus era um confim, Vila Alemã, né? Ele pensou em Vila Alemã, bairro do Estádio. Né? Ele pensou em Maria Cristina. É confim. Mas aí Deus nos coloca nessa realidade e a gente quer viver outra. Ele nos coloca dentro de uma realidade, mas a gente quer viver a realidade do outro bairro. O que você está querendo falar para mim é murmurar da tua realidade, do que você não gosta do que você está vivendo. Se você estivesse sendo grato a Deus da realidade onde você está, onde Ele te colocou, você estava sendo alguma coisa naquela realidade, mas você não quer encarnar. A gente não quer encarnar. A gente não quer encarnar. É isso aí. E Cristo deixou a lição para nós, né? Cristo, semelhança. Ele encarnou e lavou os pés, para a gente fazer o mesmo. E aí em Lucas 10 ele diz para os discípulos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ferrou, né? Porque amar o próximo como a mim mesmo não é um chamado para eu me amar. Não, como que eu vou amar o próximo se eu não me amar? Eu tenho que me amar. Não, não é um chamado para me amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é o seguinte, pega ele e traz para a tua condição. Traz para a tua condição. Ele agora é igual. Como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é um chamado de igualdade. Agora, sabe o que a gente está pensando agora? Quem vai me levar para a condição dele? Não. Eu estou perguntando quem que você vai levar para a sua condição, amado. Não é para a condição de quem que você vai. É se você vai de fato encarnar a vida que Deus te deu, o lugar que Deus te deu, as pessoas que Deus te deu, o bairro que Deus te deu, ou o sonho que Deus te deu, e mergulhar nele. É um chamado de coragem. Eu enviei de 2 em 2,
Eles foram fazer a missão, e agora eu estou dando a última lição aqui desse capítulo para eles. Agora, você ama como você ama você mesmo. É um chamado de igualdade. Não é um chamado de compaixão, é chamado de igualdade. E eu vou repetir. É um chamado para os que não escolhem o meio, é um chamado de salvação, é um chamado para as massas. Esses chamados, eles são o tipo de massa e de gente que a gente não escolheria nunca, mas Jesus designou esses para viverem de uma forma homogênea, para proclamar o Evangelho, e o Evangelho é Cristo Jesus. Nessa massa, essa massa constituída, não é um clube social, nem um lugar de provisão espiritual. É um povo de Deus, lavado, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. É um chamado dos iguais. E o chamado dos iguais exige encarnação e semelhança. E nessa noite eu quero te desafiar, para nós terminarmos essa ministração, a ter coragem. Eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite com coragem de fazer o que você precisa fazer. E eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros nessa noite. Porque nós precisamos encarar o que Deus tem nos dado e encarnar o que Deus tem nos proposto. Não dá para ficar escolhendo mais. Agora está você e o Cristo. Cristo encarnou, morreu, ressuscitou. E agora, amigão? Agora igualdade. Agora é igualdade. Mas se a gente tem tanto problema nessa massa aqui, para viver juntos, o mundo está perdido mesmo. Eu tenho dó do mundo perdido. Eu não digo pela gente, não, eu digo pela igreja por aí. Ver ela dá dó do mundo. Cada vez que eu olho para a igreja, eu tenho dó do mundo. Porque eu falo, o mundo está perdido mesmo, esses caras não vão encarnar nunca. Mas nós vamos, amém? Nós vamos, porque o Espírito Santo vai nos encher de coragem e intrepidez para poder fazer isso no nome de Jesus. Porque a gente está selecionando quem Ele vai salvar. Mas o chamado da salvação é para todos. E o Espírito quer nos encher de coragem para a gente fazer isso para Ele.